Nós estamos aí numa sequência de ministrações nesse dia de Santa Ceia, não é? Falando sobre as parábolas. Esse mês de dezembro para nós aqui do templo é mês da colheita, porque trabalhamos o mês de novembro, o mês do semeador. Mas como teremos o espetáculo de Natal esse ano com o enfoque, o convite real, né? É o convite real, que fala sobre uma festa tal, né? Negócio bem bacana. Nós estamos trabalhando então as parábolas do reino e algumas parábolas que também falam disso. Embora também vamos seguir trabalhando sobre o tema colheita, que é o tema do nosso mês. Eu quero convidá-lo para Lucas capítulo 15, verso 8 e versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 8 e versículo 10. Vamos ler em nome do Senhor. Pela manhã nós falamos sobre às 8h30 a parábola das 10 virgens, no culto das 10 dos talentos, agora no culto das 17 sobre a parábola dos bodes e das ovelhas, e agora a parábola da dracma perdida. Você que não assistiu esses cultos, vá lá no meu canal depois, Pedro de Carvalho Araújo, e assista. E deixe o seu like também, não é? Aproveite e já deixe o seu like também. Tá bom? Lucas 15, versículo 8 ao versículo 10, que diz: Ora, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. A dracma perdida, queridos, é uma parábola que Jesus apresenta para demonstrar o seu grande amor pelas pessoas perdidas e demonstrar a sua infinita misericórdia pelo pecador e pelo pecador que se volta para o Senhor, não é? O Senhor Jesus, ele está nessa narrativa falando aos pecadores, e aqui Lucas classifica, por exemplo, os publicanos e os pecadores, não é? Porque fazendo uma distinção de que fariseus se achavam muito santos, então Lucas vai descrever aqui que o público de Jesus eram os publicanos e os pecadores, não é? Então, deixando de lado os fariseus, porque os fariseus se achavam muito santos. E Jesus está ministrando a eles, e os fariseus, esses que se achavam muito bons, começam a criticar Jesus, dizendo que como é que ele fazia uma coisa dessa? Como é que ele ficava a pregar e a conversar e a dar ouvidos para publicanos, para pecadores? Ele não podia fazer algo nesse sentido, de acordo com os fariseus, que estavam sempre a criticar Jesus e a querer pegá-lo em alguma situação e a incomodá-lo, não é? O Senhor Jesus, quando percebe essa ação crítica por parte dos fariseus, ele sai para fora e ele vai dizer aqui, vai lançar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que em um outro momento podemos pregar sobre ela, do pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e o pastor vai atrás dessa ovelha, deixando as 99 no aprisco. O Senhor Jesus vai trazer a parábola do filho pródigo, aquele pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo perde uma parte da herança, sua parte na herança, e vai embora e gasta tudo o que tem, e depois de arrasado, falido, na miséria, ele se arrepende, reconhece que fez uma grande bobagem, uma grande tolice, e ele cai em si, e ele diz: poxa, eu fiz uma grande bobagem,
Eu preciso voltar para a casa do meu pai, e eu não quero mais ser tido como um filho, e quero que o pai me aceite como um dos seus empregados. E ele chega na casa do pai todo, maltrapilho, descalço, faminto, e o pai o abraça, o recebe, manda-lhes trazer roupas novas, um anel novo, sandálias novas, e o insere novamente como seu filho e seu herdeiro na sua casa. E aí também entre essas três está a dracma perdida, que é o nosso enfoque nessa noite. A mulher então que tinha uma dracma, que perdeu uma dracma, tinha 10. A dracma, eu estava vendo agora a pastora Grazi com uma tiara, não sei se a pastora Grazi está por perto aí, estava com uma tiara com uns brilhos, parece uns diamantes, não é? Um negócio assim, na tiara. Alguns chegam a dizer que dracma poderia ser um diadema, uma tiara com 10 moedas gregas de muito valor, e aquilo poderia ser parte de um dote que aquela mulher recebeu, e era muito valioso e precioso. Alguns dizem também que poderia ser o diadema, a tiara com as 10 moedas, ou poderia ser um colar com as 10 moedas. Somente mulheres casadas usavam essas dracmas, porque alguns chegam a supor, como eu disse, que era um dote, mas o certo é que era muito valioso, e essa mulher tinha com muito zelo essas dracmas. Em algum momento, dentro da sua própria casa, a mulher vai lá e ela perde essa dracma. E Jesus vai trazer alusão, trazendo uma comparação de que essa dracma perdida era o pecador que se perdia. E essa mulher, depois nós vamos discorrer mais sobre isso, não é? Trazendo cada elemento rapidamente. Essa mulher, ela prepara uma lamparina, uma candeia, não é? Uma vela, uma luz, e ela ilumina a casa, e ela varre a casa até encontrar a dracma perdida. E quando ela encontra a dracma perdida, ela fica muito feliz, muito contente, e ela chama as amigas. O texto foi evidente, foi claro, e ela convida as amigas para celebrar com ela o achado, a dracma perdida. E aí o Senhor Jesus está fazendo uma comparação, uma alusão com o pecador que estava perdido, que se perdeu, e que na verdade agora, através do Cristo, os pecadores eles são achados, porque na verdade Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Na verdade Jesus não veio para os salvos, porque nessa condição ninguém estava. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós pecamos, todos pecaram, e destituídos, separados, arrancados, tirados, nós fomos de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus. Então, a condição de salvo ninguém tinha, porque todos nós estávamos perdidos, e foi para nós perdidos que Jesus veio. Então, uma boa notícia: Jesus veio por mim, Jesus veio por você, Jesus veio por nós, pecadores, que precisamos do seu perdão e do seu amor. Você sabe que as pessoas que mais impactaram a vida de Jesus, e as pessoas que na Bíblia são tidas como pessoas excepcionais, são aquelas que não se qualificam a si mesmas como pessoas santas, boas, como se acham os melhores. Sabe, essas pessoas que se acham os melhores, na verdade são os piores. Mas, na verdade, as pessoas que mais causam o impacto e causaram o impacto no Cristo foram as pessoas que assumiram uma condição de pecador, uma condição de necessitado. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Sabe, queridos, quando você vai ver a Bíblia, você vai ver, por exemplo, dois homens, um fariseu e um publicano. Ambos vão orar, e o fariseu se acha muito bom, e esse é o problema
dos fariseus, não é? Embora a gente sempre, quando pensa em fariseu, acha que eles são os piores. Mas escute uma coisa, nós, teologicamente, nos parecemos muito com os fariseus. Pensamos muito parecido com os fariseus, biblicamente, teologicamente. Paulo era um fariseu. O problema são essas pessoas que... O problema não é ser fariseu em si, em suma, na essência. O problema é essa visão crítica, essa visão de santidade, essa condição de se achar superior aos outros. Esse é o problema. Ser fariseu em si não pode ser pejorativo, porque o próprio Paulo era um fariseu, não é? O farisaísmo era um tipo de uma segunda religião, ou uma classe de estudiosos da Torá. Então não era errado ser um fariseu ou ser um saduceu. O problema era a forma como eles pensavam, porque se achavam os melhores. Meus irmãos, a gente olha, infelizmente, a comunidade evangélica, na grande maioria, muitos se acham os melhores, os mais santos, os mais próximos de Deus. E aí você caminha e conhece alguns mais radicais, então dá pavor. Porque eles olham, por exemplo, a nossa igreja, e muitas igrejas olham luz, olham, obrigado, não tinha visto as dracmas, que bom, muito bom, excelente, gostei do banner, não tinha visto. Então veja, alguns olham e dizem, olha só a igreja, com luz, com luzes, como é que Deus não pode estar num lugar desse? Aí outros vão de forma mais radical, não é? Deus não está na igreja, essa igreja grande, não é? Com piso. Deus está na igreja que o chão é de barro, porque Deus gosta dos humildes, sabe? E aí, então essa pessoa faz distinção. Deus veio para todos. O nosso problema é quando a gente faz essa distinção, achando que somos superiores e melhores. Isso é um problema, e esse é o problema dos fariseus, da maioria deles, como é às vezes da maioria de nós evangélicos. Isso é um problema, aquilo que Jesus nunca disse e nunca ensinou. O preconceito, não é? A se achar superior, a discriminação, isso não está na base do Cristo, mas a base do Cristo está o amor, a misericórdia, sabe, se compadecer. Os dois homens vão orar e o publicano chega diante, o fariseu chega diante de Deus e diz, Deus, para começar, eu não sou como esse daqui, para começar, eu não sou como esse pecador, esse publicano pecador. Isso é um problema, não é? Para começar, Deus, o Senhor tem que me ouvir, porque eu sou muito bom. Bom, já complicou. O Senhor tem que me abençoar, porque o Senhor é obrigado a me abençoar. Eu coloco o Senhor na parede. Isso não existe. Para começar, o fariseu ora assim, Senhor, eu não sou como esse publicano pecador. Eu jejum, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu dou esmolas. O problema não é fazer, o problema é se aparecer. Sabe, é essa coisa que muitos políticos fazem, e nós, vamos ver agora, vamos sumiu de novo, sumindo, né? Chega com as pessoas, dá uma cesta básica, tira foto, agora não dá mais para apertar a mão, dá o sinalzinho. Cadê esse povo? Já que anda esse povo agora? Cadê as fotos que foram tiradas? Cadê as visitas em nossas casas? É uma lástima. É uma vergonha, como dizia Boris Casoy, não é? É uma vergonha isso. É isso. A questão, esse é o problema. Por que não fazer sempre? Por que não é? Visitar as casas lá. Por que só em época da eleição? Meu Deus, é uma tristeza. O pior é que nem sabe fazer política, não é? Porque o bom político está sempre, não é? Sempre acompanhando. Nem precisa pedir voto. Diga misericórdia. Diga misericórdia. Na verdade, o fariseu vai orar dessa maneira, e o publicano chega e diz, Senhor, ele nem consegue nem levantar a cabeça. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Quem aqui Deus atendeu?
Entende? Esse é o problema dos fariseus, essa coisa da superioridade. Jesus vai mostrar para esse grupo de fariseus que na verdade Jesus estava aonde deveria estar, com o homem perdido, com a mulher perdida, com os publicanos, com os pecadores. Mateus, por exemplo, foi um publicano que se converteu. Zaqueu, o publicano que subiu na árvore ao encontrar Jesus, quando roubava, trambicava, ao encontrar Jesus, deixou de fazer isso, se tornou um homem salvo. Então, é nesse lugar que devemos estar. Aonde abundou o pecado, deve abundar a graça de Deus. Aonde abundou um pecado, superabundou a graça de Deus. Meus irmãos, é exatamente aonde as pessoas pecadoras estão, que nós estamos, porque também somos pecadores. Você imagina essa igreja cheia de pessoas perfeitas? Isso não existe. Não existe isso. A igreja deixa de ser perfeita quando entra aqui o irmão. Tem pessoas que andam atrás de uma igreja perfeita, de uma igreja santa, com santidade. Aí ele chega lá, deixa de ser. Porque na verdade, quem nos santifica é o Senhor. Santo mesmo, nós cantamos, é o Senhor. Você pode aplaudir a Ele, a esse Senhor Santo. Faça isso com alegria. Essa parábola está narrando prontamente o propósito de Deus para o homem, a vinda de Jesus para a humanidade, porque nós estávamos perdidos. A nossa condição era uma condição miserável diante de Deus, e essa parábola vai dizer disso, da condição do homem que se perdeu, da condição daqueles pecadores que Jesus estava pregando para eles, que se perderam. E foi para esses que o Senhor Jesus veio. Escute uma coisa, queridos, se você está aqui nesta noite e você está afastado da comunhão da igreja, hoje é o dia de você se encontrar. Foi por você que Jesus veio. Esse culto, ele está sendo realizado para glorificar a Deus e para que você se ache. Você que está aqui e que apenas frequenta a igreja, mas ainda não se encontrou no caminho, não se encontrou com o caminho que é o Cristo. Esse culto está sendo realizado para a glória de Deus e para você que está perdido, para que possa se encontrar e se encontrar com Jesus. Você pode aplaudir esse Senhor, por favor, esse Jesus. Faça isso com alegria. Agora escute uma coisa, esta parábola também, ela tende a nos ensinar, além da nossa condição de perdição, que nós nos perdemos, e somente o Senhor pode nos achar e nos encontrar, e foi isso que Ele fez. No dia em que você encontrou a Jesus, Ele te encontrou, Ele achou você e me achou, e nos resgatou, e nos amou, com um amor extraordinário, e cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas, como um pai que recebe de volta o seu filho. Essa é a essência dessas 3 parábolas. Alguém que se perde e que volta. Se você está aqui perdido e quer retornar, saiba que o pai sempre vai lhe abraçar, vai lhe receber. O bom pastor sempre vai receber a ovelha que volta ao aprisco. Mas também, essa parábola quer nos ensinar algumas verdades. A primeira delas é: o que nós perdemos dentro da nossa própria casa. E falo aqui não casa física, mas a casa espiritual. O problema, minha gente, não é nós perdermos fora, ou só apenas nos perdermos, mas o que nós perdemos dentro da nossa própria vida com Deus. O que eu e você, ao longo da caminhada com Deus, nós perdemos. E o problema é que tem gente perdida dentro de casa. Tem pessoas que estão na condição da dracma perdida. Eles estão dentro de casa, eles estão dentro da igreja, mas se perderam.
Se perderam no sentido de literalmente estar aqui, dentro da casa de Deus, seja ela física ou espiritual, mas você está perdido, não se achou ainda, não assumiu o seu lugar diante de Deus, não está aonde deveria estar, junto com as demais 9 dracmas. O seu lugar não é nos cantos, jogado, perdido, debaixo de algum lugar, mas é aonde deveria estar, no colar, no diadema. Há muitas pessoas que eles estão na igreja, mas na verdade eles estão perdidos, não estão servindo a Deus como deveria, não estão servindo ao Senhor genuinamente como deveria, e é por isso, minha gente, que muitos vão se perder, porque já estão perdidos. A minha ênfase no mestrado que estou fazendo em teologia são os desigrejados. Os desigrejados hoje daqui a alguns dias estão se equivalendo ao número de pessoas que estão dentro da igreja, os cristãos nominais. E tem aqueles que não querem saber, em hipótese alguma, de congregar. Esses estão perdidos. Vão ter suas razões, eles que sabem, mas pense também naqueles que estão aqui dentro e também estão perdidos. Pior ainda, você me entende? Os que estão dentro da igreja, que parece que fazem parte do corpo e é uma parte do corpo, mas não estão servindo a Deus genuinamente, não estão servindo a Deus de coração. Eles estão vindo por vir, porque estão acostumados a vir, mas não estão cumprindo o que deveriam cumprir. Isso é um problema. Nessa noite eu quero perguntar para você, o que ao longo do caminho se perdeu? E o pior é que muitas pessoas se perdem, não porque querem se perder, mas se perdem por algum tipo de descuido. Você lembra de Jesus, lá com 12 anos, pregando aos doutores da lei. Seu pai e sua mãe, José e Maria, estavam, como fazia anualmente, indo para Jerusalém para oferecer os seus sacrifícios e os seus votos. E quando eles voltam, eles perdem Jesus. Eles perderam o Senhor Jesus. Então veja, queridos, eles estavam fazendo a coisa certa, mas houve ali um descuido. Muitas pessoas na igreja e no caminho com Deus estão fazendo a coisa certa, não é mal intenção, não é malandragem, mas aí eles vão se descuidando por alguma coisa e quando vê, se perderam. Perdeu o propósito, perdeu a alegria que quando dizia assim, vão para a igreja, sabe? Que maravilha, se arrumar cedo para ir para a igreja. A primeira vez que quando você colocou o terno preto da assistência pastoral, não é? Muitos irmãos nem tinham terno quando foram convidados para ser assistente e foram lá com alegria comprar o terno. Nunca usaram terno, só usaram terno no casamento. Nem gostam de terno, mas foram convidados pelo pastor para vir servir a Deus na assistência pastoral. E aí vão na loja com alegria para comprar o terno, a roupa, para servir a Deus na assistência. Daqui a pouco, isso se perdeu. Perdeu essa alegria. Continua dentro da casa, mas está perdido. Perdeu o fulgor, perdeu a alegria, perdeu o primeiro amor, perdeu aquela motivação das células, de ganhar almas, de falar do amor de Deus, de testemunhar, de restaurar casamentos, de restaurar famílias, de pregar a palavra. Perdeu isso. Nessa noite o Espírito Santo está bradando ao nosso espírito, nos dizendo: por que se perdeu? Quando se perdeu? E por que se perdeu? Perdido dentro da própria casa, perdeu a alegria, perdeu o primeiro amor. O que aconteceu então? Descuidou em algum momento, e aí José e Maria foram se dar conta, depois de dias caminhando, eles perderam a Jesus fazendo uma coisa certa, fazendo uma coisa boa, mas se descuidaram. Meus irmãos, o mais importante de tudo é nós olharmos para Jesus. Não perca Jesus de vista, não perca Jesus dos seus olhos.
Não perca Jesus. Se a gente pode perder tudo, não pode perder Jesus. Não perca o Senhor de vista, Ele é mais importante que tudo. Se alguma coisa ao longo do caminho você perdeu, nesta noite Deus quer que você encontre. Sabe, começa o casamento, a gente naquela expectativa do casamento, de ter uma vida a dois. Dali a pouco, o amor, a alegria, o companheirismo, a paixão se perde. Isso é um problema. Nós precisamos diariamente reavaliar a nossa vida em todos os aspectos, meus irmãos, para ver o que nós estamos perdendo. Sabe aquela coisa do casamento, do companheirismo, da parceria, de estar perto, não é? Daqui a pouco tantas coisas aparecem no meio e se atravessa. Dali a pouco a voz do outro enjoa. Eu já atendi pessoas e conversei, chegaram um momento de dizer assim: o perfume do meu marido me enjoa, o cheiro dele, o cheiro dela, a voz me enjoa. Chegou nesse momento, queridos. Então escute uma coisa: como precisamos tomar cuidado nesse sentido. Você tinha alguns amigos e tinha os amigos, aquela parceria de tomar mate, de brincar juntos, jogar bola juntos. O que houve com a amizade? Que esses amigos não existem mais, e de que se perdeu pessoas que realmente eram amigas, não eram falsos amigos, eram amigos mesmos. O que houve que se perdeu? O vínculo de amizade verdadeira, genuína. Estou falando disso. Escute uma coisa, queridos. Nesta noite eu quero trazer pelo Espírito um alerta para nós. O que se perdeu, sabe? Esses dias alguém brincou. Eu acho que eu devo ter escutado em algum desses programas de esporte alguém falando. Eu acho que, não sei, de um técnico dizendo que aquele técnico era como Coca-Cola, não é? Aí o cara perguntou por quê? Porque começa com todo o gás e depois termina o gás. Na metade da Coca-Cola, do refri, não tem mais gás. Sabe, as pessoas começam tudo nessa vida, ou muitas coisas, com todo o gás. As pessoas começam com gás, com motivação, com alegria, com vontade. Não dá algum tempo, as pessoas estão parando, desistindo, entregando os pontos, perdendo a alegria, perdendo, sabe, o gás, perdendo a motivação, perdendo o prazer. Algumas pessoas chegam no trabalho, no primeiro emprego, e eles postam e falam e ficam felizes. Dali a pouco a pessoa fica, sabe, dando atestado e matando o serviço, o trabalho. Vai perdendo a alegria. Isso não é o que Deus tem para nós. Isso não é o que Deus tem para você, querido. Se alguma coisa você e eu, nós perdemos ao longo da nossa caminhada, Deus está nos chamando de volta hoje, dizendo: opa, o que foi que você perdeu que é valioso para você? É valioso para você. Aquilo que você perdeu é valioso para você. Então vamos fazer como essa mulher. Vamos ser diligentes. Vamos encontrar. Vamos buscar. Vamos procurar. E a primeira coisa que ela faz é pegar uma lamparina, uma candeia e iluminar a casa. Se você quiser anotar, Salmo 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela pega uma lâmpada, uma lamparina para iluminar a casa, para achar. Sabe como é que nós podemos nos encontrar? Através da luz da palavra de Deus. A Bíblia é luz, lâmpada para os nossos pés. Se há alguma dúvida com relação ao propósito que Deus tem para você, se há alguma dúvida com relação à sua existência, o que Deus quer de você, qual é o propósito de Deus para a sua vida, quais são os planos de Deus para você, será se Deus me ama, procure
na luz, na palavra de Deus, e você vai achar e você vai encontrar. Adore a Ele com alegria. Que coisa boa. Escute uma coisa, queridos, nós precisamos de verdade estarmos na luz. Nós precisamos trazer a luz da palavra de Deus para o nosso caminho, não nas nossas ideias. Um tempo atrás eu vi uma situação de uma moça que estava entre dois rapazes. Ela estava entre o loiro e o moreno. Ela namorava com os dois ao mesmo tempo, o loiro e o moreno. E ela falou com o pastor e disse: qual dos dois que eu procuro? E detalhe, ela era casada. Aí o pastor disse assim: filha, siga o teu coração. Que lástima um pastor desse. Siga o teu coração. O que mandar no teu coração? Sem vergonha desse pastor, podia ter dito: mulher, você é casada, que é vergonha, está trazendo uma maldição para a tua família. A Bíblia diz que você deve ser mulher de um homem, e um homem de uma mulher. Então deixa essa vida e vai com o teu marido cuidar da tua casa. Siga o teu coração. Meu irmão, a Bíblia diz que é o contrário, que o coração do homem é enganoso. Que o coração do homem é enganoso. Então escute uma coisa, queridos, nós não devemos seguir o nosso coração, nós não devemos seguir a nossa mente. Você imagina, no seu coração chega a conta de luz da RGE e você diz assim: meu coração diz para não pagar a conta esse mês. Não é assim, não funciona assim. A gente não deve seguir a nossa mente, a gente não deve seguir o nosso coração, a gente deve seguir a luz da palavra de Deus. Ela é a verdade para a nossa vida. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria. Por fim, nós precisamos, queridos, fazer como esta mulher fez. Ela pegou a luz, varreu a casa, e ela encontrou a dracma, e ela vai se alegrar com o achado da dracma perdida, vai chamar as amigas e vai fazer uma grande festa. Todas as pessoas que aceitam a Jesus e que vêm para a nossa comunidade, o Templo das Nações, deve ser uma alegria para nós. Nós devemos celebrar quando o irmão que estava na igreja saiu e retorna, ou quando um novo que está chegando. Meus irmãos, eu quero pedir a essa comunidade que possamos inserir as pessoas novas que estão chegando. Se você tem mais um tempo aqui conosco, você sabe quem é e quem não é da casa. Então, a gente precisa ir até essas pessoas novas e dizer: seja bem-vindo. E nos apresentarmos e dizer: o que você precisar, conte conosco. Meus irmãos, eu tinha pedido isso eu peço há 16 anos. Por favor, não deixa que ninguém saia dessa comunidade. Entrou, saiu, ninguém notou. A gente sabe quem é da casa, quem não é. Se você está vendo uma pessoa nova na igreja, dê as boas-vindas. Que bom, devemos nos alegrar com as pessoas que estão chegando à nossa comunidade, com as pessoas que estão no altar, que estão servindo, que estão na assistência pastoral, na recepção. Se alegre com as pessoas que estão trabalhando na obra de Deus. Se alegre com isso. Fique feliz. Não diga assim: essa pessoa chegou ontem, já está cantando no altar. Essa pessoa chegou ontem, já é um assistente pastoral. Meu irmão, fique feliz. Cada um com o seu chamado. Não vamos dar uma de filho pródigo, não é? Por que você não veio para a festa, disse o pai. Pois é, não é? Para esse eu não fui para a festa, porque esse estava perdido e veio, e tu simplesmente dá um banquete para ele, pai. Não, e eu estou aqui, todo dia, trabalhando e labutando, e o senhor não me deu uma ovelha. E o pai disse: tudo é teu. Meus irmãos, não vamos dar uma de filho, de irmão mais velho, sabe, chateado porque chegou um novo e está no altar, e está cantando, e está tocando. Vamos inserir, na verdade vamos estar juntos, sabe,
vamos cada vez mais falar dos ministérios da igreja, dos trabalhos que a igreja tem, e estar junto e apoiar e inserir os irmãos. Não vamos ficar chateados. Poxa, eu estou aqui e nunca o pastor me chamou para ser líder de tal coisa. Aquele irmão está aqui 1 ano e já é líder de tal coisa. Não precisa. Cada um no seu lugar, cada um no seu chamado, mas todos dentro de casa, e todos achados, não perdidos. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Nesta noite eu quero convidá-los a se alegrar com os que se alegram, a se alegrar com aqueles que Deus está abençoando, com os que foram achados, com aqueles que estão se voltando para o Senhor. Se alegre com isso, com os irmãos que estão sendo abençoados. Não fique, chateado. Poxa, aquele irmão conseguiu um carro novo, uma casa nova, um apartamento, casou, prosperou. Que bênção! Se alegre com ele, fique feliz por isso. Aquele irmão chegou ontem, Deus já está honrando. Se alegre com isso. Não vamos ficar assim, vai tomar o meu lugar. Essa pessoa vai chegar e está chegando aí, já está chegando e vai tomar o meu lugar. Ninguém tira lugar de ninguém, na verdade. Não precisa se preocupar com isso, não é? A gente precisa se garantir. Então, vamos nos alegrar com os irmãos novos que estão chegando. Vamos convidar os irmãos novos, as pessoas novas, para virem para a nossa comunidade, para estarem servindo a Deus aqui. E você, querido, quando se encontrar com o teu chamado, com o propósito de Deus para a tua vida, com aquilo que você perdeu, que você possa se alegrar. Se alegre como você se alegrava antes na casa de Deus. Chore como você chorava antes, quando chegou na igreja nos primeiros dias. Reaja como você reagia, com simplicidade, com amor, querendo ouvir a Deus. Ache, encontre o que você perdeu. E é certo que você vai encontrar. Você pode aplaudir o Senhor? Por favor, faça isso com alegria. Que nesta noite o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração. O que você fazia antes que parou? Onde é que você anda, dracma perdida? Onde você se encontra? Debaixo de um armário? Debaixo de um banco? Não é onde Deus quer você. Deus quer a dracma perdida onde ela deve estar. Nesta noite Deus está falando com dracmas perdidas aqui, que se perderam, e Deus quer encontrar de volta. E nesta noite Deus está encontrando. Se coloque em pé. Eu quero orar com você nesta noite, em nome do Senhor. Está terminando o ano, queridos. Geralmente quando termina um ano, a gente tem uma motivação a mais para renovar os nossos votos, o nosso propósito. Você que perdeu o primeiro amor, a alegria, ache de volta. Você que fazia algo para Deus, na casa de Deus, e você parou, volte a fazer. Que esta semana seja uma semana de Deus falar com você, e você dizer: Deus, eu sou essa dracma que se perdeu. Eu me perdi, Senhor, mas o Senhor me encontrou, mas o Senhor me achou. E permita que Deus coloque você aonde você nunca deveria ter saído. Feche os olhos. O rabacandaramaia, o rabachandarabacandaramás. Oh Espírito Santo de Deus, há muitas dracmas perdidas me assistindo agora. Há muitas dracmas perdidas aqui nessa igreja, nesta noite. Mas que o Senhor vai encontrá-las. Mas que o Senhor está achando nesta noite, está resgatando elas. Que elas possam vir de volta. Que elas possam permitir ser encontradas pelo Senhor. Oh Espírito Santo, trabalha ao nosso coração. Meu Deus, nos perdoa que ao longo do caminho nós perdemos alguma coisa valiosa. Nós queremos resgatar nesta noite. Oh, nós queremos resgatar o primeiro amor. Queremos resgatar a alegria.
queremos resgatar aquilo que para nós é valioso. Nos dá uma chance, Senhor, nos dá uma oportunidade, Pai.